Nosso Salvador ressuscitou e do túmulo se levantou. Alegria espanta a escuridão quando Cristo dá perdão, e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz, sem prazer, sem fim. Por sermos amigos de Jesus. Lá na cruz Jesus venceu por mim morte, inferno e Satanás, enfim. E nós cantaremos sem cessar que Jesus vitória dá, e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz, sem prazer, sem fim veremos, por sermos amigos de Jesus. Oh, que maravilha, salvo estou, no infeliz por este mundo eu vou, e agora vou anunciar que Jesus vitória dá, e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz, sem prazer, sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a todos com uma passagem que se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 9, onde está escrito: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Com essa palavra de esperança, de alegria, eu saúdo a todos nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição, e nós iniciamos nosso culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Obrigado, Pai amado, por esta mensagem maravilhosa de que Teu Filho Jesus Cristo venceu a morte e está vivo, assentado à Tua direita, de onde olha por todos nós, intercede por todos nós, diante dos nossos medos, das nossas angústias. Obrigado, Pai, porque Tu sempre vem ao nosso encontro para nos trazer a verdadeira vida. Ajuda-nos a andarmos contigo em obediência, mesmo diante daquilo que nós não conseguimos entender. E perdoa-nos, Senhor, por nos deixarmos tomar pelo medo, por deixarmos de olhar para Ti diante dos momentos difíceis da nossa vida. Conceda sabedoria, que o Teu Espírito esteja guiando nossos corações e mentes, nos apontando para Teu Filho Jesus Cristo e para essa mensagem maravilhosa da ressurreição. Em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos irmãos, compartilho o texto previsto para o dia de hoje, de Mateus 28, versículos 1 a 10. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro,
rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Irmãos, o medo é um instinto básico de sobrevivência do ser humano. Muitos estudiosos afirmam que por causa dele muitas espécies sobreviveram e se mantiveram vivas até hoje. O medo nos ajuda a sermos cautelosos, aguça os nossos sentidos de uma forma muito rápida diante de algum perigo. Mas é claro que nós precisamos aprender a lidar com o medo. Caso contrário, ele pode nos prejudicar. O texto de hoje está num contexto de medo. A situação para os discípulos não era boa. Eles estavam sendo procurados. E por isso a Bíblia afirma que eles se mantiveram trancados dentro de uma casa. Mas o texto de hoje também fala de duas mulheres que estavam com medo, mas saíram da casa de onde estavam e foram cedo no domingo ao túmulo de Jesus Cristo. Mateus menciona o nome dessas duas mulheres, Maria Madalena e outra Maria, que era mãe de Tiago e José. Essa Maria era uma das muitas mulheres que serviam a Jesus com seus dons, talentos. Essa Maria ficou próxima da crucificação de Jesus e depois seguiu José de Arimateia para ver onde sepultaria o mestre querido. Tudo isso com medo, com cautela. Como no dia da crucificação de Cristo, na sexta-feira, no domingo a terra foi sacudida novamente por um terremoto. Mateus afirma que um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. Jesus Cristo já havia ressuscitado. Ele não estava mais dentro do sepulcro. Como Lucas afirma em Atos 2, 24, era impossível que a morte retivesse o Senhor. Sendo assim, uma rocha não o seguraria. A aparência do anjo era como um relâmpago. Suas vestes brilhavam de tão brancas. E ao verem isso, os guardas que protegiam o túmulo ficaram aterrorizados, caíram desmaiados. Diante do medo daquela figura celestial, eles ficaram apavorados, estáticos e provavelmente desmaiaram-se. O anjo do Senhor usa o nome do Senhor Jesus para acabar com o medo. E ele disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Agora vão e anunciem a todos: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Essa última frase do anjo é como se ele dissesse
se ele afirmasse o que eu estou dizendo é verdade. O anjo chama as mulheres para verem aquilo que elas testemunhariam aos outros discípulos e que daria coragem a eles. Após verem o túmulo vazio, elas saíram depressa do túmulo, correram para anunciar essa boa notícia aos discípulos. Elas ainda estavam com medo, mas ao mesmo tempo cheias de alegria. Esse medo não podia mais paralisá-las diante da boa notícia que elas receberam. No caminho elas encontraram o Senhor Jesus. Elas viram mais do que um túmulo vazio. Elas viram o próprio Senhor Jesus Cristo vivo. E ele disse: salve. As Marias se lançaram aos seus pés, o abraçando e o adoraram. E Cristo lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galileia. Lá eles me verão. Cristo se dirige aos seus discípulos como família. Eles são seus irmãos, eles são sua família. Embora a ressurreição aterrorize os inimigos de Cristo, ela traz grande alegria, júbilo aos seus seguidores, aos que creem nele. Queridos irmãos, a palavra medo aparece 4 vezes nesse texto. A primeira foi dos soldados, ao sentirem o terremoto, ao verem o anjo do Senhor. Não era para menos. A visão que eles tiveram era amedrontadora. Eles viram uma figura celestial, com a aparência de um relâmpago. Depois, quando as 2 Marias saíram do sepulcro para contar a notícia aos discípulos, elas também estavam com medo. Medo de que lhes acontecesse alguma coisa no caminho, porque o clima não era bom. Todos estavam com os nervos à flor da pele. Os seguidores de Jesus estavam todos com medo. Os outros discípulos estavam trancados, com medo de serem presos e mortos como seu Senhor. Nesta semana, mais precisamente na quarta-feira, eu também senti medo. Medo pela minha filha que estava na escola, medo pelas outras crianças que estavam lá com ela, com os professores. Naquele horário pela manhã, as notícias que estavam sendo veiculadas sobre o massacre na creche lá em Blumenau era de que se tratava de um jogo macabro na internet, de uma competição. E haviam boatos de que outras escolas estavam sendo atacadas lá em Blumenau, em Gaspar. Por esse motivo, por causa do medo, eu enviei um áudio na comunidade, aos grupos, alertando os pais que tinham filhos na escola. E fui buscar a minha filha também. Diante da morte, de ameaças de morte, nós ficamos sim com medo. Afinal, queremos proteger a vida, especialmente porque nós não fomos criados para a morte, mas para a vida. A notícia que as mulheres receberam do anjo e depois transmitiram alegria, fizeram com que, mesmo com medo, elas se enchessem de júbilo. Mesmo com medo, elas foram adiante levar essa notícia maravilhosa. A morte não tem mais a última palavra diante de Jesus Cristo. Ele está vivo. Ele é a fonte de vida, da vida verdadeira. Nós sabemos pelos relatos bíblicos que depois de receberem a notícia de que a morte venceu, de que a vida venceu, a morte, os discípulos foram se encontrar com Jesus.
Eles saíram de casa onde estavam escondidos. Estavam ainda com medo. Enfrentaram esse medo. E depois que eles receberam o Espírito Santo no Pentecoste, ficaram ainda mais fortes, mais corajosos, e levaram essa notícia de forma clara e contagiante a muitas e muitas pessoas que se entregaram a Cristo. Por isso, hoje ainda, podemos falar deste fato, da ressurreição que nos encoraja diante dos nossos medos. A crucificação, morte e ressurreição de Cristo. A nossa reconciliação com Deus, que aponta para a ressurreição. A morte não tem mais a última palavra sobre nós. Mesmo que morramos, a Bíblia afirma, nós ressuscitaremos. Essa mensagem nos dá esperança, nos encoraja diante de qualquer medo. Essa mensagem nos ajuda diante de notícias trágicas e ainda faz com que hajamos de uma maneira que poucos compreendem. Com o pai de uma das crianças mortas na chacina lá em Blumenau, ele afirmou que perdoa o assassino. E isso, queridos irmãos, só é possível a quem crê incondicionalmente em Cristo e na ressurreição. Ele sabe que seu filho está nas mãos do Senhor e que um dia o encontrará na eternidade com Cristo. A ressurreição de Cristo é para os que creem a garantia da salvação. Assim, queridos irmãos, como as mulheres, como as Marias, somos chamados a nos alegrarmos na ressurreição de Cristo e a orarmos para nos encontrarmos com Ele. A ressurreição de Cristo afasta de nós todo o medo da morte, pois ela não tem mais a última palavra. Cristo a venceu. Essa é a mensagem da ressurreição. Essa é a mensagem que nos dá coragem, que nos fortalece diante de notícias tristes e trágicas. Creiamos na ressurreição de Cristo e nos voltemos para Ele com todo o nosso ser. Deixemos que o Espírito Santo nos encoraje, fale a nós e nos transforme. Sejamos portadores dessa boa notícia, da ressurreição de Cristo, da morte da morte. Que assim seja. Amém. Convido a orarmos. Pai amado, mais uma vez te pedimos perdão pelas vezes em que nós deixamos de olhar para Ti, diante das coisas ruins que acontecem ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, a crermos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, na ressurreição, na vida eterna. Não permita, Senhor, que nos desviamos dessa notícia maravilhosa. Clamamos, Senhor, por todas as pessoas que sofrem por causa da morte, por causa do medo. Clamamos por aquelas famílias que foram afetadas com aquela chacina lá em Blumenau. Console cada um, Senhor, que eles possam olhar para a Tua ressurreição e também terem coragem diante dessa situação tão triste e dolorosa que eles enfrentam. Clamamos, Senhor, pela vida do seu Evelino, da Rosana, da Deli, também da Lorene. Te pedimos, Pai, que restaure a saúde deles.
Clamamos, Senhor, pela vida de cada pessoa que está ouvindo esta pregação, pelas famílias da nossa paróquia, das nossas comunidades, pelos teus filhos espalhados pelo mundo afora. Sustente e fortaleça a cada um de nós. E aquilo que não conseguimos lembrar com nossas palavras, queremos incluir na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um. Falemos dessa maravilhosa notícia às pessoas que estão ao nosso redor. Fiquemos na paz do Senhor e que Deus abençoe esse tempo de Páscoa de cada um de nós. Amém.